Olá amantes de terror e relatos sombrios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, separei 3 relatos reais de pessoas na floresta extremamente perturbadores que vão te causar pesadelos essa noite. Mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Estamos bem perto da nossa meta de 1000 inscritos, ficarei muito grata. E agora vamos aos relatos de hoje. 1. A cabana na floresta. Enquanto eu rolava na cama com a maior preguiça do mundo, eu notei que o meu amigo, Lucas, que estava passando as férias comigo na fazenda dos meus pais, não estava no quarto. Enquanto eu começava a me sentar para sair da cama, um rosto apareceu na porta do meu quarto. E aí? O que você quer fazer hoje? O Lucas perguntou dizendo, eu estou completamente entediado. Ao mesmo tempo em que eu olhava para ele tentando ajustar os meus olhos para a claridade, eu falei, vamos dar umas voltas com o quadriciclo. Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha até orelha e falou, beleza. Enquanto colocávamos uma roupa pesada e quente, já que íamos para a floresta e era o meio do inverno, a minha mãe entrou no quarto. Onde vocês estão indo, garotos? Nós vamos dar uma volta por aí. Bem, vocês precisam tomar café da manhã primeiro, ela insistiu. Nós devoramos o café da manhã e fomos para a garagem onde estava o quadriciclo. Nós enchemos ele de gasolina e nos mandamos para a floresta. O tempo estava bem frio e a floresta tinha um leve nevoeiro. Enquanto nós dirigíamos pela trilha de terra, nós notamos que a floresta não tinha muita vida, como costumava ter. Era muito estranho, como se alguma coisa tivesse assustado a vida selvagem. Enquanto eu levava a gente mais para dentro da floresta, a luz ia diminuindo, ela estava ficando mais escura, mesmo sendo de manhã ainda. Então, do nada, alguma coisa caiu na frente da gente, e eu apertei o freio o mais forte que eu pude, não pegando aquilo por alguns centímetros. Era um pedaço de um galho. Você está bem? O Lucas perguntou, essa foi perto. Tá tudo bem comigo, mas você viu o tamanho daquele galho? E eu respondi. O Lucas deu uma risada, vendo que eu estava bem. Então nós seguimos caminho e continuamos a entrar cada vez mais na floresta. A trilha estava quase sumindo, e eu nunca tinha ido tão longe antes, não tinha ideia de onde a gente estava. Então em determinado ponto vimos uma cabana velha de 2 andares, que parecia estar lá há décadas. Tinha uma varanda na frente que tinha desabado e a porta estava fechada com tábuas de madeira. Vamos lá, Fábio, vamos dar uma olhada nela. Sei lá, cara, isso nem parece uma cabana de verdade, parece mais um cupinzeiro. Que isso, cara, vamos lá, a cabana tá boa, vamos dar uma olhada. Meio que a contragosto eu concordei e fomos na direção dela. Nós entramos pela janela e assim que eu pisei no chão fiquei surpreso com a firmeza dela. Apesar de parecer ter mais de 100 anos e dar um estalo ou outro, a cabana era bem forte e sólida. O andar de baixo tinha 2 partes. Uma parecia ser a cozinha-sala e tinha as paredes cobertas de jornal velho. A lareira tinha desabado já fazia muito tempo, e os tijolos estavam cheios de limo. Nós fomos para o outro cômodo. E tinha uma escada em espiral nele, com a base cortada fora, só tinha sobrado a parte de cima. O que será que tem lá em cima? O Lucas perguntou com uma certa curiosidade. Sei lá. A minha curiosidade tinha sido atiçada. Vamos dar uma olhada. Eu servi de apoio para o Lucas alcançar o que tinha sobrado da escada, e assim que ele subiu ele me puxou para que eu pudesse dar uma olhada lá em cima também. O andar de cima era todo um quarto só. O ar era muito pesado, e era difícil respirar. Tinha um velho colchão que parecia que tinha sido deixado para trás, e um buraco escuro na parede, grande o suficiente para alguém do nosso tamanho conseguir rastejar por ele. De repente nós ouvimos o barulho de alguém andando no andar de baixo. O que foi isso? O Lucas perguntou. Eu acho que tem alguém aqui. Nós não nos movemos, imaginando que poderia estar espreitando lá embaixo em uma cabana abandonada no meio de uma floresta.
Então nós dois olhamos para o buraco na parede, e sem uma palavra nós apontamos para ele. O Lucas entrou primeiro, e depois eu. Lá dentro era uma espécie de um quarto menor, era bem pequeno e estreito. Estava difícil de respirar lá dentro, o ar estava úmido e estava bem abafado, o que não ajudava nada com o terror que já estávamos enfrentando. Enquanto estávamos lá sentados, começamos a ouvir sons inexplicáveis. Primeiro ouvimos sussurros de várias pessoas no andar de baixo. Com o tempo a voz foi ficando cada vez mais alta e mais aguda. O Lucas e eu começamos a entrar em pânico, imaginando se sairíamos da cabana com vida. Então começamos a ouvir os passos de novo, só que dessas vezes eles estavam mais pesados e pareciam vir do quarto grande do andar de cima. Nesse momento a casa inteira começou a tremer, como se estivesse em um terremoto. Nós começamos a gritar com o terror da possibilidade de alguma coisa entrar onde estávamos e nos pegar. Mas então a casa foi parando de tremer até ficar totalmente imóvel de novo. O silêncio voltou. A única coisa que ouvíamos eram os estalos que a casa soltava uma vez ou outra. Eu acho que foi embora, eu falei. Vamos sumir daqui. Então eu rastejei para fora do buraco primeiro. Eu me levantei e comecei a tirar a poeira da minha roupa. Inteligência artificial, meu Deus! Vamos sair daqui, o Lucas gritou. Ele voou para fora do buraco. O que foi? Eu perguntei. Tem alguma coisa lá dentro? Eu vi, o Lucas respondeu. O meu corpo inteiro tremeu e eu senti todos os pelos se arrepiarem, enquanto o terror tomou conta de mim mais uma vez. Nós dois pulamos para o andar de baixo, e assim que levantamos da queda ouvimos uma batida forte lá em cima. Quem tá aí? Eu gritei. Só ouvimos o silêncio. Então uma figura sombria apareceu no topo da escada. Era uma coisa grotesca que parecia ter deformidades pelo corpo inteiro. Depois de uns 2 segundos, o Lucas e eu corremos para a janela e saímos o mais rápido possível da cabana. Nós montamos no quadriciclo e disparamos. Eu dei uma olhada para a velha cabana e vi uma figura escura na janela do 2º andar. Pelo momento que eu olhei para aquela coisa, eu notei algo de estranho na expressão dela. Parecia triste e solitária. Mas eu não pensei muito sobre isso até chegar na fazenda. O que aconteceu com vocês? A minha mãe perguntou em choque quando viu a poeira na nossa roupa. Nós então falamos da velha cabana que tínhamos entrado para ver o que tinha dentro, mas decidimos não contar nada do que poderia ser considerado atividade paranormal, porque talvez ela pudesse não entender. Até hoje o Lucas e eu falamos sobre o que aconteceu naquela manhã de sábado. Ele me falou que quando estava sozinho no buraco, ele sentiu o que parecia ser uma mão humana pegar na perna dele. Eu cheguei à conclusão de que ainda existem coisas nessa terra deixada para descobrirmos e entendermos. E o mais importante, agora eu acredito que o paranormal existe, para o bem e para o mal. Eu ainda estou desconcertado com o que aconteceu com o Lucas e comigo naquele dia, e jamais esqueceremos aquela experiência. 2. A floresta. Isso aconteceu há mais ou menos 7 ou 8 anos atrás. Eu estava com 8 anos e o meu irmão 11. O meu irmão, Caio, e o amigo dele, Pedro, estavam brincando no jardim, e eu, como gostava do meu irmão, fui junto deles. A gente ficou correndo lá fora por um tempo e então se cansou. Tem uma pequena floresta que fica de um lado e atrás da minha casa, uma rua bem movimentada em frente de casa e uma casa do outro lado da minha. E tem um trilho de trem que passa por perto de casa, mas você tem que entrar na mata e andar um bocado, mas ele já está abandonado faz um tempão e nenhum trem passa lá. Nós estávamos tão entediados que acabamos entrando na mata, sem ir avisar os meus pais antes. Um grande erro para um garoto de 11 anos, um de 12 e uma de 8. Nós estávamos andando pela floresta e nunca tínhamos ido tão longe assim. Eu queria voltar para casa, eu tinha 8 anos e era uma chorona,
mas os garotos queriam ficar e eu não conseguiria voltar sozinha, então eu não tive escolha. Foi quando nós vimos os trilhos de trem. O Caio e o Pedro saíram correndo e eu fiquei ali parada e comecei a chorar. O Pedro, que era o bonzinho, voltou e falou que estava tudo bem, que eu não precisava chorar, que nós já estávamos voltando. Nós começamos a andar de novo e fomos em frente, saindo dos trilhos e entrando no mato. Depois de um bom tempo andando, vimos mais para frente a mata se abrindo. Eu fiquei relaxado e contente achando que era minha casa já, mas quando chegamos perto, era o trilho de novo. A gente achou estranho, porque a gente tinha saído dele, mas como a gente fez algumas curvas, simplesmente achamos que tínhamos feito um círculo. Então viramos para trás e começamos a andar de novo. Depois de mais um tempo andando, chegamos a um barranco que não tínhamos visto antes. O meu irmão, Caio, falou que sabia onde estávamos, que já tinha ido lá, subiu o barranco e continuou em frente. Mais alguns minutos depois e acabamos voltando para outro ponto dos trilhos. O meu irmão olhou para um lado, olhou para outro e andou um pouco mais para frente. Eu fiquei parada lá no meio do trilho olhando para um lado e para o outro dele pensando se algum trem passava por ali, com o Pedro do meu lado chutando uma pedra. O Caio voltou e falou, bem na minha frente, a gente tá perdido. Eu comecei a chorar de novo, mas o Caio simplesmente agarrou a minha mão e me arrastou para continuarmos andando como se tivesse tudo bem. Ficamos andando por volta de mais uma hora seguindo o trilho. Foi aí que eu comecei a ouvir uma música tocando. Era maravilhosa e parecia ser uma flauta. Ela tocava e parava. Depois de um tempo tocava de novo. Quando eu ouvi primeiro, estava vindo da minha direita. Quando eu ouvi de novo, estava na minha direita ainda, mas mais para a frente. Eu comecei a seguir a música, e o Pedro e o Caio, não querendo que eu me perdesse deles, vieram atrás de mim. A gente ainda estava nos trilhos e eu ouvi alguém andando em volta da gente e só queria voltar para casa. Depois de algum tempo a música estava vindo de dentro da mata e para continuar seguindo ela, eu tinha que sair dos trilhos. O Caio tentou me segurar falando que a gente ia se perder mais ainda se continuássemos seguindo a música, e que era perigoso, porque a gente nem sabia quem estava tocando. A música tinha parado de tocar e nós ficamos parados olhando para dentro da mata para o lugar onde tínhamos ouvido ela pela última vez. Eu ouvi o som de alguém andando atrás da gente na mata e a música tocou de novo na nossa frente, como se tivesse avisando que tinha algo atrás da gente. Eu não pensei duas vezes e corri na direção da música. Ficamos andando por mais meia hora dentro da mata, ouvindo aquela flauta tocar, não uma música contínua, mas algumas melodias. Ela tocava e parava, às vezes fazendo a gente mudar de direção. Ela não parecia estar muito longe, mas não conseguíamos ver de onde estava vindo o som. Não víamos ninguém mais no meio da mata, não ouvíamos os passos de ninguém, o que é bem difícil de não se ouvir se tivesse mais alguém lá no meio do mato com a gente. Após um tempo andando eu vi uma construção e a estrada. Nós saímos correndo para lá. Era um centrinho de compras aqui da cidade, onde tem uma padaria, umas lojinhas e alguns restaurantes. O centrinho ficava a alguns quarteirões da minha casa. Na frente da padaria estava minha mãe, chorando, e o meu pai abraçando ela, falando com um policial. Assim que eu vi eles, eu saí correndo na direção deles. A minha mãe me abraçou e me pegou no colo e deu uma bronca no Caio por não ter avisado ela que ia sair. E esse foi o fim do pesadelo. Até hoje eu não sei quem ou o que estava tocando a flauta e o que era que poderia estar nos seguindo na floresta. Não sei se tem algum espírito bom ou mau, ou talvez os dois, lá dentro da floresta. Eu já voltei algumas vezes lá depois do que aconteceu, mas não cheguei a ouvir o som daquela flauta tocando. E também não me perdi. Mas mais uma coisa que eu acho estranha, é que eu não entendo como nos perdemos. O caminho da minha casa até os trilhos parece ser tão simples agora. Eu não sei se porque éramos pequenos, nos perdemos, ou se alguma coisa queria que nós nos perdêssemos.
3. Floresta Assombrada. Essa é uma dessas histórias clássicas de floresta assombrada e com coisas estranhas, que aconteceu comigo. Eu tinha 17 anos na época, agora tenho 41, mas eu me lembro do medo que eu senti, como se tivesse acontecido ontem. O meu namorado e eu fomos com um outro casal para uma área cercada por uma floresta perto da cidade onde morávamos. Nós tínhamos ido com um furgão para lá e o outro casal ficou dentro dele, enquanto meu namorado e eu, muito corajosos, decidimos namorar um pouco ao ar livre, um pouco afastado do furgão. Não muito longe da gente tinha portão de alguma propriedade. Não tinha luz nenhuma lá fora, só a das estrelas. Nós estávamos acomodados e quase sem roupa já quando ouvimos passos, muito perto de nós. Era definitivamente passos de gente, não de cachorro ou outro animal qualquer, de gente. Era uma noite clara de outono, então conseguíamos ver bem longe. Não havia ninguém lá. Nós achamos que podia ser o dono de alguma propriedade local vindo dizer que não podíamos ficar ali, então ficamos bem quietos até os passos parecerem que estavam vindo a menos de 3 metros. Ainda não podíamos ver nada. Foi quando nos levantamos e corremos feio condenados até o furgão. Nós berramos e batemos na porta por uma eternidade até que os nossos amigos abriram a porta. Depois que entramos falamos para apenas irmos embora. Antes de sairmos, no entanto, ouvimos uma batida na porta do furgão. Os faróis estavam acesos, mas não conseguimos ver ninguém pelos espelhos laterais. Eu fui a muitos lugares assombrados depois, mas nunca experimentei o medo que eu senti naquela noite de novo. Olá, amantes de terror, gostaram dos relatos de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos, pois estamos bem perto da nossa meta de 1000 inscritos. A palavra secreta de hoje é floresta. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!